Começa agora mais um Fala Condomínio com Leonardo Marti. Convidado de hoje, Pedro Ivo. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui a gente fala sobre o mundo condominial. Desde você que é morador, né, e quer tirar aquelas dúvidas sobre o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até aos gestores que estão buscando pessoas que conseguem passar insights, que conseguem compartilhar como que eles podem melhorar a sua gestão, como que eles podem contratar serviços. E olha só que legal esse convidado maravilhoso que a gente trouxe hoje, que é o Pedro Ivo. Eu vou apresentar o Pedro, mas Pedro, ninguém melhor do que se apresentar do que você mesmo. Pedro Ivo é um gestor. Ele é CEO da CWR Gestão de Mão de Obra, conselheiro do Instituto Pressa e fundador da comunidade condominial. Com mais de 27 anos de experiência no mercado condominial, também atua como mentor e palestrante. Pedro, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso podcast, compartilhar conhecimento com toda a nossa turma e fica à vontade para se apresentar também, complementar. Fica à vontade, o espaço é seu. Legal, obrigado pelo convite, Léo. Obrigado a Yukondo aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa jornada, dessa experiência que a gente tem aí de mercado e muito do que a gente vem recebendo nesses anos todos de conhecimento, os tropeços também, né? Eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar um pouco, né? Eu sou o Pedro Ivo, sou proprietário da CWR Terceirização de Mão de Obra, que é uma empresa de conservação, limpeza, portaria. A gente trabalha aí com facilities, né? E a gente está aí no mercado condominial já há bons anos e a gente está sempre aprendendo e querendo sempre também retribuir nesse processo, né? Que legal. E vocês atendem em qual região? Hoje a gente atende na Grande BH, toda a Grande BH. A gente tem muitos condomínios na região Centro-Sul. E a gente também atende empresas, hotéis, galpões, né? Outras áreas de negócio também. Ah, que legal. E para quem quiser encontrar a CWR, como que o pessoal pode fazer? Hoje é possível encontrar a gente através do nosso Instagram e do nosso site, né? O Instagram é o CWR Online. Né? É possível também me encontrar através do Pedro Ivo CWR no Instagram. E também vocês podem falar comigo através do Instagram da comunidade, que é o Comunidade Condominial, tudo junto. Que legal. Então, para você que é gestor de condomínios ou administrador e está procurando serviços de facilities, tá aí, ó. Temos aqui o Pedro Ivo que vai falar um monte de coisa legal para nós. E antes de mais nada, Pedro, eu gostaria de entender, se eu fosse um gestor de condomínios, né? Como que eu poderia, o que eu deveria fazer para conseguir encontrar a CWR e como que eu faria para contratar os serviços? Eu vou direto no Instagram, eu chamo você para fazer um levantamento do que é necessário, eu já vou direto pedindo serviço. Qual que é esse processo, esse caminho? Legal. Bom, muita gente nos acha pelo próprio Google, né? CWR, o nosso site é o cwronline.com.br. No nosso site já é possível solicitar uma proposta, mas vocês podem escolher o melhor canal. Ah, me achou no Instagram, precisa de uma proposta, está com alguma dor para resolver, pode me mandar diretamente que eu conecto com o nosso time comercial e aí a gente avalia caso a caso, né? Se for necessário fazer uma visita no condomínio para poder entender né, a necessidade de mão de obra, eventualmente fazer uma mensuração, né, e avaliar qual que é a real necessidade, a gente consegue agendar e fazer uma avaliação. Que legal. E na tua visão, né, normalmente os gestores, onde que eles acabam pecando, né, na gestão do condomínio? Eu acho que eles pecam na falta de gestão. Eu acho que assim, muitos síndicos, eles aprendem né, a ser síndico sem nenhuma preparação. Né? Ah, não apareceu ninguém aqui para ser síndico fulano. Né? Levantei a mão. Então, e isso assim... E os condomínios eles estão cada dia mais complexos. Né? Então, você assumir a gestão de um condomínio
que está cada dia mais profissional, né? Os condomínios estão cada vez estão virando empresas, né? Sem ter uma preparação é um grande risco. Sim, vamos pensar, né? Um condomínio hoje, ele tem condomínios que tem mais de 200, 300 unidades. 200 e 300 unidades, nós estamos falando de quase 500 pessoas para mais, até em alguns casos. Tem condomínios aí que estão para ser entregues com mais de 5.000 pessoas, olha só. Quando você tem um espaço com 500 pessoas, 400, 300 que seja, você tem situações para muita coisa. Você tem situações, desde situações de desentendimentos, situações de comércio, né, compra e venda, situações como você falou, né, uma gestão como se fosse de uma empresa, situações de contratação de fornecedor, de reclamação, é muita coisa. Então, quando o síndico ele não consegue ter um profissionalismo, ele acaba ficando refém, né, de desconhecimento. Né? Refém de algumas coisas que ele não está sabendo. Sim. Essa que é a realidade, né? Certamente. E na tua visão, para esses síndicos que eles precisam, né, se profissionalizar, como que vocês conseguem entregar esse serviço? Como que você vê, né, essa profissionalização para ele poder estar melhor? Legal. Hoje está crescendo muito, inclusive, né, a função de síndico profissional, né? Que é o síndico que se especializou para fazer aquilo como um negócio, né? Então, mas independente disso, tanto o síndico que a gente chama de síndico orgânico, que é o síndico morador, quanto o síndico profissional, todos podem se aperfeiçoar, né? E hoje a gente está crescendo a quantidade de formações, hoje já tem MBA na área de síndico. A gente tem... Pois eu achei super interessante, com o selo da Fundação Getúlio Vargas, né? A gente tem a formação aí que tá fazendo muito sucesso, que é do Ricardo Carpá, que é o síndico 5 estrelas, que é uma formação muito completa, uma certificação bem difícil, inclusive. Então, a gente tem já temos alguns síndicos aqui de BH já certificados, né? E acho que é um ponto muito importante também, o condomínio, quando estiver buscando um síndico, olhar esse background, olhar essa capacitação, essa formação, né? Porque se você pegar um síndico despreparado ou sem uma capacitação, o risco é do condomínio, né? Eventualmente ele vai cometer uma falha que vai depreciar o patrimônio do condomínio, né? E vai gerar prejuízos para o condomínio. E vou te falar que às vezes os proprietários eles não se dão conta disso, sabia? Os proprietários muitas vezes eles foram lá ou eles compraram um imóvel porque é imóvel da vida deles, né? Então eles moram lá e eles estão ali, eles não veem aquilo lá como eles só veem como um local para morar e não um local para manter, valorizar e fazer crescer. Ele só quer o condomínio mais barato possível. Então às vezes existe essa visão e estou longe aqui de falar o que é certo e errado, mas está na mesa isso, né? Então tem essa visão. E muitas vezes acontece também dos proprietários eles comprarem para fazer investimento. E aí, nesses casos, pode até acontecer deles fazerem vista grossa para manutenções e deixa de lado. Não, também quero a taxa condominial o mais barato possível porque eu quero aumentar meu lucro e acabou. E aí, aquilo que realmente importa dentro de um condomínio acaba sendo deixado de lado, né? Então, acaba demorando, né, essa gestão ficar próxima e profissional. Eu acho que hoje um grande desafio da gestão, né, do síndico é envolver os condôminos e fazer uma gestão participativa, porque o síndico ele é um representante. Então, ele não tem como fazer nada sem uma decisão de assembleia, sem a participação dos condôminos, porque ele está fazendo algo para representar o interesse de um terceiro, né? Então, ele pode ser até morador, mas ele está representando o interesse da coletividade, né? E se ele for profissional ainda, mais ainda, porque aí ele nem é morador, e aí ele precisa muito da participação de um conselho fiscal ativo, que vai acompanhar as próprias contas, né? E vai dar um respaldo para a Assembleia, que as contas estão em dia, né? Então, essa gestão participativa, eu acho que ela é fundamental. E, assim, como que você entrou nesse mundo de condomínio, né? São mais de 27 anos, né, de experiência. Como que você entrou nisso? Qual que foi minha história no condomínio, ela começa na década de 90, eu e meus pais, né, a gente se mudou para um prédio no Gutierrez. Que legal. E era um prédio novo, recém-entregue, era um prédio que ele tinha uma estrutura de lazer bem completa assim para a época, tinha piscina, tinha bosque e tudo mais. E meu pai foi eleito síndico. Meu pai, ele foi o contador-chefe da Belgo Mineira durante muitos anos. E aí, quando ele foi eleito síndico, ele começou a contratar
serviços de empresas, de conservadoras, né, de administradoras, de condomínios e tudo mais. E na época esses serviços eram bem problemáticos, assim. Na época era meio velho oeste, assim. Era meio terra de ninguém. Porque ainda não tinha rede social, né? Então as empresas elas tinham muita liberdade para fazer muitas coisas, muitas vezes sem serem descobertas rapidamente. Muitas empresas não existem mais, que eram empresas do setor na época, né? Conservadoras e tal. A gente, inclusive, durante muitos anos, a gente não usou o termo conservadora porque a gente achava que estava muito associado àquelas empresas da época, né? Mas é o termo mais comum no nosso mercado, é o termo conservadora, né? Então, mas hoje o mercado mudou muito. Então, na época, como a qualidade desse serviço era muito ruim, e a gente achava até um pouco desumana, porque o porteiro ele trabalhava o dia inteiro, e às vezes o da noite faltava, e a empresa colocava do dia para ficar a noite inteira. Emendava ali. Ele ficava ali 24 horas, Nossa. sem um descanso, às vezes sem um lanche, possivelmente ia dormir ali na portaria, né? E aí meu pai falou assim, olha, eu consigo fazer esse trabalho, né? Como contador, eu consigo fazer uma folha de pagamento, eu consigo prestar esse serviço com muito mais qualidade, com muito mais humanidade, né? Com muito mais cuidado aos profissionais. E aí veio o nosso primeiro cliente, que foi esse condomínio. E na época nasceu a CWR. Que legal. Eu era muito novo, eu tinha meus 13 anos, mas eu já comecei a me envolver nesse ambiente. Comecei a trabalhar na empresa, como boy na época, no início e tal. E de lá eu fui crescendo, né? Então, fui assumindo outras funções e fui tomando frente, né? Depois dos meus 17, 18, eu comecei a tomar frente a funções administrativas do negócio e tudo mais. Que legal, que bacana. E então a empresa, ela começou ali com o seu pai, e aí na sequência você também já estava trabalhando, já estava ali ralando, né? Já estava conhecendo tudo, escutando, né? Ficava ali curioso e tal. Legal. E aí depois você começou a partir para outras atividades e hoje você está na frente da empresa. Que hoje legal. eu estou à frente do negócio. Que história legal. A gente começou como uma conservadora, e também administradora de condomínio. Nos primeiros anos, a gente começou a prestar serviços também como síndico, então eu fui síndico. E já sentiu na pele isso aí? Senti na pele o que é ser síndico. Fui síndico profissional, né? A gente foi síndico profissional e depois a gente foi mudando o foco do nosso trabalho e a gente viu que não dava para fazer tudo, que a gente precisava escolher um foco. E hoje a CWR atua com quais tipos de serviços de conservação, né? Legal. Qual que seria? A gente fechou a operação de síndico profissional, foi a primeira, muitos anos, algumas décadas. Depois a gente fechou também a operação de administradora de condomínios. E hoje a nossa especialidade é mão de obra, gestão de mão de obra. Então a gente atua com portaria, limpeza, zeladoria, supervisor predial, vigias. A gente trabalha também na parte de empresas com recepção, office boy. Então a gente tem uma série camareiras para hotéis e tudo mais. Que legal. E vocês contratam essas pessoas e elas fazem parte do quadro da CWR ou vocês encontram, né, esses fornecedores e daí contratam esses fornecedores que prestam esse serviço? Não, a gente contrata todas as pessoas e aí a gente aloca no cliente. Entendi. Então, se você mora num prédio, você precisa de uma portaria 24 horas, você precisa de um faxineiro, um zelador ou um supervisor, a gente monta todo aquele time para aquele setor, para aquele cliente, de acordo com o perfil, né, daquele prédio, se é um alto padrão, se é um médio padrão, né, são perfis diferentes de profissional, recruta no mercado, treina e faz todo o acompanhamento in loco desse profissional. Então, a gente tem supervisores prediais que vão nos clientes para poder acompanhar como que está a entrega do serviço e orientar a equipe. Entendi. Então, conforme a quantidade de clientes que vocês vão tendo, vocês vão buscando equipe, formando equipe, trazendo, né, todo o pessoal e aí alocando nesses prédios, criando todo um processo, vamos pensar aqui na parte de portaria 24 horas, por exemplo, Sim. Cria o processo de escala e a pessoa que contrata o serviço da CWR não se preocupa com isso. O serviço vai estar, né, disponível ali. É isso. O objetivo é que o contratante ele não tenha nenhuma preocupação com a mão de obra, né? Então,
do recrutamento, né, o treinamento, a supervisão e a gestão desse profissional, substituição quando ele falta, no caso de férias, se ele entra com uma ação judicial, né, toda pessoa ela pode entrar com uma ação judicial a qualquer momento, né, é um direito, né? Então ele pode entrar, mesmo que ele não tenha nada a receber, ele pode entrar com uma ação. E inclusive a gente tem um serviço que a gente faz, porque quando ele vai, o profissional eventualmente ele entra com uma ação, o funcionário, ele pode citar o condomínio, né? E aí a gente faz toda a defesa do condomínio, a gente pode mandar um preposto para representar o condomínio, então a gente faz a nossa defesa, claro, e a defesa também do cliente. Então o condomínio ele não tem nenhum custo nesse processo. Entendi. Vou entrar num tema que talvez seja até polêmico aqui, né? A respeito de portaria. A gente tem visto que em alguns lugares existe o serviço de portaria remota, né? Como que você, como profissional da área, né, com bastante experiência já nesse segmento, como que você vê a portaria remota entrando, né, no mercado? O que você vê de vantagens e desvantagens? O que você imagina para o futuro? Longe da gente saber, né, bola de cristal, mas o que você, com a experiência, você sente que também pode ser uma tendência para o futuro sobre esse tema? A tecnologia, ela é uma tendência, né? Então, a gente acredita muito nas portarias que a gente chama de automatizadas, né? A gente acredita muito em soluções híbridas, né? Mas a portaria remota, ela é o futuro, né? Eu não sei se ela vai substituir a portaria física totalmente em algum momento, mas ela hoje ela já atende, né? Ela tem crescido, já tem vários condomínios que utilizam da portaria, que a gente chama de portaria remota, né? E hoje eu vejo ela atendendo e funcionando muito bem em prédios com um porte menor, né? Não que ela não possa ser usada em outros prédios, mas em prédios com um porte médio, pelo menos na nossa experiência, você pega aí de 40, 50 unidades assim, para cima, a gente não tem visto os condomínios abrindo mão da portaria física. Muito por conta da demanda daquele profissional ali. Entregador chegando o tempo inteiro, morador, visitante, empregada, né? Condomínios estão virando verdadeiros clubes, encomendas, a quantidade de encomendas que os condomínios têm recebido. Então, o profissional ele faz toda aquela gestão, né? O porteiro ele acaba fazendo toda aquela gestão, né? Sim. Sabe o que eu percebo? Que eu moro em condomínio e também a YouCondo, né, nós atuamos já há praticamente 10 anos no mercado e a gente já tem uma boa experiência, atendemos mais de 5 mil e poucos condomínios, mais de 1.000 e poucas administradoras e o que a gente percebe é que a parte de portaria, a portaria em si, ela é um centralizador de problema. Sabe? De tudo o que tem de problema dentro de um condomínio meio que corre para a portaria. Então o morador ele tá com o vizinho tá reclamando. Perdão, o vizinho tá com o som alto. Vou reclamar para quem? Às vezes não é pro síndico, não tem um sistema, não tem uma tecnologia, não tem nada. Você corre na portaria, liga lá no porteiro. Pô, o vizinho tal tá com barulho, com som alto e tal. Olha lá, portaria, né? Você precisa de uma encomenda. Às vezes, né, a gente tá aqui trabalhando e aí vai chegar uma encomenda. Cara, não tem ninguém para receber. O que eu faço? Não, peraí, deixa eu avisar a portaria que vai ter uma encomenda, sei lá, de alguma coisa. Esses dias a gente estava vendo nos registros lá da YouCondo, o pessoal estava relatando e contando que estavam reclamando que tinha pneu entregue na portaria. Nossa, imagina eu assim. já vi colchão. Colchão, pneu. É bem complicado. Né? É assim, né, cara? O que a gente pode fazer, né? E as portarias muitas vezes não têm Às esse vezes não tem tamanho e espaço, essa estrutura para isso. Exatamente. E então, tudo quanto é tipo de situação, né, de problema, acaba seguindo para a portaria. E a portaria, se ela é um espaço no qual não tem o treinamento adequado ou não tem as pessoas, né, não tem ali um que comporte isso, acaba virando um gargalo e um problema para o condomínio, né? Eu acredito que o porteiro do futuro, né, ele é um porteiro que ele tem diversas habilidades, né? Não é mais aquele seu Zé que ficava ali na portaria e anotava tudo num papelzinho. É um cara que entende de informática, que sabe fazer um registro num controle de acesso, um controle de encomendas, ele tem um treinamento de segurança e ele sabe identificar ali um possível golpe, tá bem preparado, porque os golpistas são muito habilidosos. Não, o pessoal treina para isso, né? O pessoal treina para dar golpe, essa que é a verdade. Eles são muito habilidosos. Então, assim, o porteiro, o seu Zé, ele cada vez não tem mais espaço. Você vê condomínios que ainda tem, principalmente os que têm funcionário próprio, onde não é terceirizado. Verdade. Você vê condomínios que o seu Zé tá ali. Ele não tem um computador, ele conhece todos os moradores, né? Há muito tempo, né? Há Às muito vezes tempo, esse é o histórico. né? Mas ele
é limitado, porque esse profissional também está ficando muito caro, né? Então, os condomínios eles querem um profissional mais qualificado, cada vez mais, né? E para quem está nos ouvindo, que hoje tem, como você citou, tem a equipe contratada internamente, né? Então, citando um exemplo aqui, eu vou lá, estou no meu condomínio, sou gestor do condomínio e eu tenho contratado com a folha, né? Eu faço a folha, eu, gestor do condomínio, a folha da equipe de portaria, a equipe de manutenção e limpeza, todo o pessoal ali, o staff do condomínio. Na tua visão e na tua experiência, Pedro, qual é o primeiro insight, a primeira dor que eu vou sentir que me faz falar assim, puxa, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com essa gestão interna aqui, porque eu preciso terceirizar isso de uma forma mais inteligente que vai ser melhor. O que normalmente acontece de erro que tem que dar esse estalo? Excelente pergunta. Primeira coisa, quando você começa a ter problema de falta de profissionais, né? Então, a faxineira, por exemplo, hoje você vê, é muito comum, né? A faxineira tira atestado, ela tem um trabalho árduo, né? Então, pega um atestado, quem que vai fazer o trabalho dela? Quem que vai substituir essa faxineira na hora da falta? Esse porteiro quando falta, né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto é a questão da própria capacitação, né? O funcionário próprio, via de regra, tem exceções, mas via de regra ele não recebe um treinamento profissionalizado. Então ele está ali, é o seu Zé que foi colocado ali e ele fica ali. Então ele não tem às vezes um preparo para eventualmente identificar, né, um golpe, identificar uma tentativa, né? Outro dia eu passei, né, eu entrei no prédio, cheguei no prédio do meu pai, lá é funcionário próprio, e aí... É muito comum você embicar na portaria e o porteiro abrir, sem te conhecer, com um carro diferente. Outro dia o seu Zé, que eu nem sei o nome dele, que ele mudou recentemente, meu pai, mas ele estava dormindo ao meio-dia. Então eu cheguei lá e como eu chego com o carro da empresa, ele já conhece o meu carro, normalmente ele abre, né? Mas ele estava dormindo ao meio-dia. Então, eu falei assim, é um profissional muito caro, assim, custa para o condomínio um valor relevante, né, para ele estar dormindo na hora do almoço, né, meio-dia, durante o serviço. Né? Pois é, eu percebo que, e uma recomendação que eu sempre faço para os gestores de condomínio, que é a seguinte, o condomínio, ele é como se fosse uma empresa. Né? Ele está cada vez mais, como a gente estava falando, ele está cada vez mais se transformando em uma empresa. E uma empresa, né, diferente de, sei lá, 50 anos atrás, quando os condomínios eles eram nesse formato mais velho oeste, como, né, você comentou, hoje eles precisam ficar cada vez mais profissionais. E para que ele seja cada vez mais profissional, é muito mais interessante e inteligente ele contratar serviços que são, na maioria das vezes, que eles são serviços terceiros, porque daí a responsabilidade ela é dividida entre todo mundo. Né? Então, quando eu tenho uma pessoa, claro, o síndico, muitas vezes, ele não é aquela pessoa que está o tempo todo dentro do condomínio. Às vezes, falando, né, de um síndico morador, ele trabalha durante o período do dia e fica no condomínio apenas à noite. E à noite ele não quer ficar cuidando do condomínio no final, né, da história. Ele quer ficar com a família e tudo mais. Final de semana, a mesma coisa, embora ele tenha a responsabilidade de ser síndico e tenha sido eleito para isso. Então, ele não vai conseguir colocar os olhos em todas as coisas que estão acontecendo, desde portaria, caixa d'água, elevador, incêndio, segurança, garagem, infiltração, é muita coisa. Só do que eu falei que já até me cansei, né? Imagine para quem tem que ficar olhando para isso. Então é muito mais eficiente, me parece, você contratar pessoas que vão dividir essa responsabilidade e cada um especialista naquilo que melhor sabe fazer. Dessa forma, fica muito mais fácil, né? Você tocou num ponto que eu acho que é muito relevante. De fato, o síndico ele tem muitas responsabilidades. Ele é responsável civil e criminal pelo que acontece no condomínio, né, que está relacionado à gestão dele. Então, se ele conseguir terceirizar aquilo que não é a atividade fim dele, então o síndico ele não tem que ser um gestor de mão de obra, ele não tem que ser um gestor de pessoas. Né? Outro dia uma síndica parceira profissional me ligou, me contou, na verdade, um caso, estava lá desesperada porque a faxineira dela subiu numa escada alta e caiu de cabeça. Ela estava indo correndo para o hospital para poder levar, né, a funcionária e tudo mais. Né? E você imagina se o síndico, além de todos os problemas com condôminos, né, é o cocô do cachorro, são as crianças fazendo barulho, diversos problemas que tem cano, vazamento, ele ainda tiver que preocupar com essa questão da mão de obra. Né? Então, a gente tem todo um preparo, um protocolo, inclusive para questões de saúde. Então, o funcionário, ele
ele teve um problema de saúde, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, existe um protocolo, é ligar para o SAMU, ligar para um parente, né? Para que eles simultaneamente se desloquem, né? Então, a gente tenta fazer esse atendimento o mais rápido possível, né? Porque se a gente tem que deslocar até o setor para chegar lá e fazer um chamado, é um tempo que se perde, né? Sim. Então, tem todo um protocolo para isso, né? É necessário envolver um parente, porque ninguém é responsável por estar ali no hospital com aquele profissional, com aquele funcionário, né? Tem que ter um parente junto, né? Então, tem um protocolo para isso, né? E aí o síndico pode ficar tranquilo, porque a gente vai tomar todas as providências, né? Então, para você, síndico, gestor de condomínios, né, que está aqui nos ouvindo, se hoje, né, você fica aflito, né? Às vezes tem ali a equipe contratada internamente, você fica aflito, você nem sabe como lidar com uma situação como essa, quem sabe está na hora, né, de buscar ajuda, porque essas situações ninguém quer que aconteça, mas infelizmente, cedo ou tarde, alguma situação vai acontecer com você e nessas horas de emergência você vai acabar ficando na mão, né? Você comentou bastante, Pedro, sobre protocolos, sobre os treinamentos, né? Sobre esse profissionalismo que vocês conseguem prestar com essa gestão de mão de obra. E quem está buscando se profissionalizar com isso? Quem está buscando mais conhecimento para ter uma mentoria ou para ter um treinamento, sabe? Você também faz esse tipo de trabalho? Hoje eu faço nas horas vagas. Então, eu tenho um canal no Instagram, Legal. onde a gente disponibiliza mentorias gratuitas. Então, pode me procurar também no Pedro Ivo CWR, que a gente atende todas as necessidades. Eu falo que quando o cliente me procura, ou nos procura, a gente não gosta de falar não. A gente entende que quando o cliente nos procura, ele está com uma dor e ele precisa de uma solução. Mesmo que eu não tenha aquilo no meu portfólio, né? Então, o cliente... eu estou precisando de alguém que faz um projeto de ar-condicionado, que não é um serviço muito comum, a gente não tem tantos profissionais nessa área. A gente busca no mercado e entrega esse contato. A gente tem um hub, hoje a gente acabou se virando um hub de soluções condominiais. Então, a gente vai acoplando no nosso portfólio parceiros especialistas em cada área. Então, a gente tem administradoras parceiras, eu tenho síndicos profissionais parceiros, eu vou ter empresa de material de limpeza de caixa de gordura e por aí vai, né? Caixa d'água. Então, a gente tem parceiros em energia fotovoltaica. Então, a gente vai plugando crédito para condomínios. Então, a gente vai plugando uma série de soluções para poder atender. Então, nesse sentido, tanto a nossa empresa como eu, a gente busca devolver um esclarecimento, uma consultoria, ou indicar um advogado, dependendo da dúvida, né? Se é uma dúvida mais complexa, a gente tem advogados parceiros. Que legal. E se você pudesse listar e citar pra gente aqui 3 dicas, 3 insights que os síndicos normalmente mais procuram vocês, né? Que você olha e fala, puxa, normalmente vem essas 3 dores e 3 insights de como resolver essas 3 principais dores. Legal. Bom, sempre é muito comum questionamento jurídico, né? O advogado, ele tem que andar assim com o condomínio. Né? Se o síndico ele não é advogado, ele precisa ter um advogado parceiro que assessore nas decisões. Porque a legislação ela é complexa e qualquer falha que o síndico cometa, ele vai gerar um prejuízo, né, para o condomínio e ele pode ser responsabilizado. Então, a primeira coisa é ter uma assessoria jurídica. Então, muitas dúvidas chegam e são dúvidas jurídicas. Eu posso cobrar, como que eu posso cobrar o inadimplente? Eu posso expor que ele está devendo lá no quadro de avisos, né? Fulano está devendo, né? Você corre o risco de tomar um processo por, né, por estar expondo a exposição do morador. Então, tem formas de se fazer, né? Então, o morador está devendo, você tem que cobrar, você tem que notificar, você vai entrar com uma cobrança extrajudicial, depois isso caminha para uma cobrança judicial. Então, existe um rito para se fazer as coisas, né? Então, é importante ele estar de mão dada com o advogado. Eu acho que essa eu diria que é a principal, tá? Agora, bom, existem dúvidas... diversas, né? Recentemente a gente foi consultado sobre uma situação até nova, assim, que foi de uma criança que ela saiu desacompanhada do condomínio. Era uma criança na faixa de
talvez uns 10 anos, e ela saiu desacompanhada do condomínio. E a moradora questionou a síndica, né, sobre a responsabilidade do porteiro, que na verdade não era nosso profissional, mas ele era do porteiro de barrar a saída dessa criança. E é curioso porque normalmente o porteiro ele faz o controle de quem entra, mas não faz o controle necessariamente de quem sai. Né? Ele está preocupado em proteger, né, a entrada. Pois né? Então, assim, se é uma criança de 10 anos, né, ou 12, e a mãe permite que ela saia, né, quem que é o responsável? É o porteiro ou é o pai, né, dessa criança? Então, eu tenho um sócio que é advogado, então ele fez um esclarecimento para ela, né? E o nosso entendimento foi que os pais, eles são responsáveis, né? Elas não podem estar desacompanhadas. Se elas estão desacompanhadas, é porque elas podem estar desacompanhadas no condomínio. Se elas não podem, por qualquer motivo, né? O pai, ele tem que ser responsável, né? O responsável que está ali, né? A empregada, a babá, né? Ou quem está ali responsável por aquela criança, né? Mas foi uma situação que aconteceu também. Que interessante. E então, um insight aqui principal, né? Para aqueles síndicos que estão com uma gestão e normalmente eles querem já querem dar um próximo passo para um profissionalismo dentro do condomínio, o insight tenha sempre uma assessoria jurídica, que a assessoria jurídica vai estar respaldando, vai estar ali fornecendo insumos, fornecendo conhecimento para as situações que vão acontecendo dentro do condomínio. E uma situação como essa, parece uma situação dessa que você mencionou de exemplo, Pedro, é uma situação tão simples e corriqueira, né, que já imaginou se isso gera um problema lá na frente? Sim. Como você disse, quem é responsável? Né? É interessante esse caso, bem interessante. Pois é. E se não tem uma assessoria jurídica, você vai ficar desamparado. E aí, às vezes, o síndico ou a pessoa que está ali na gestão pode acabar cometendo erros e vai ser responsabilizada por isso. Então, estar desassessorado é um grande problema. Né? Justamente. E um outro ponto também é a importância de você fazer um bom planejamento, principalmente orçamentário, né? Uma boa gestão financeira, né? Porque o financeiro ele é a base de tudo, né? Então, nesse planejamento orçamentário do início do ano, que normalmente é feito, você vai prever tudo. Eu vou prever o honorário do advogado que eu vou contratar, eu vou prever algumas melhorias que a gente queira eventualmente fazer e aprovar, né? Então, essa gestão financeira, ela também é fundamental na gestão do condomínio. Que legal. E você também, a gente citou no começo, sobre a comunidade condominial, né? Como que é a comunidade e o que o pessoal busca lá normalmente? Legal. A comunidade é um projeto recente, ela nasceu no ano passado, né? E ela está crescendo de uma forma bem legal, bem orgânica, e o meu propósito quando eu criei a comunidade foi de devolver um pouco para o mercado, né? De tudo que eu construí, de tudo que eu aprendi. E eu sempre fui eu falo que eu sou uma pessoa muito agregadora, então assim, eu estou participando dos eventos e eu quero conectar as pessoas, eu quero agregar, eu quero compartilhar. Então, ela nasceu com essa finalidade. E a gente tem um espaço, né? Hoje tem um Instagram, a gente tem um espaço no WhatsApp, onde a gente compartilha notícias condominiais. Então, a gente tem parceria hoje com a Condonews, né? Que divulga semanalmente notícias sobre inovações no mercado condominial. Né? A gente divulga os eventos do mercado condominial, a gente apoia eventos, a gente promove eventos. Então, os nossos pilares hoje são conexões, né? Então proporcionar essas trocas, né? Conhecimento, então é trazer conhecimento, é compartilhar conhecimento, é ajudar a nivelar esse mercado por cima, né? E também trazer bons valores para o mercado, sabe? A gente sabe que a maior parte do mercado ela é de bons profissionais, mas existem aqueles profissionais que não são corretos, que não são honestos, que cobram às vezes muito barato, né? E aí e trazem problemas e prejuízos para os condomínios. Então a gente quer também nivelar esse mercado. Eu falo que eu quero sempre trazer esse nivelamento por cima do mercado, né? Educar o mercado, sabe? E fechar o espaço para quem não quer atuar de forma correta. Na YouCondo a gente acredita demais que o mercado de gestão e administração de condomínio, seja por parte das empresas que são administradoras ou conservadoras, ou outro tipo de terceiro, né, o pessoal de outras manutenções, e também os síndicos, quem está ali na gestão do condomínio, a gente acredita demais que quanto mais esse mercado for profissionalizado, ou seja, ter uma gestão profissional de toda essa cadeia, de todo esse setor,
todo mundo só tem a ganhar com isso. Sim. A sensação que dá, né, quando a gente fala isso, né, quando você coloca que quer trazer mais conhecimento, né, a sensação que dá pode até ser aquele sentimento de, putz, vai ficar caro, putz, o negócio não vai valer a pena, né, o custo-benefício não vai ser legal, e sabe, parece que vem um negócio que parece que não vai ser, né, não vai gerar um impacto positivo. Mas olha, muito pelo contrário. A gente acredita que dessa forma mais pessoas serão protegidas, né? Por N razões, seja pela segurança de estar internamente num condomínio, vai ter, com certeza, vai ter uma qualidade muito maior da mão de obra, você vai estar muito mais seguro, não só dentro do condomínio, mas também durante todo o processo de você fazer uma contratação de uma locação, porque hoje, Pedro, você deve escutar cada história doida. Tem gente que vai fazer compra de um imóvel ou vai fazer a locação do imóvel e vai lá, às vezes compra o imóvel dos sonhos, ou mora num lugar, né, numa residência, num endereço dos sonhos, e quando entra no condomínio, é um terror, sabe? É um terror. Parece que você comprou o apartamento, pagou uma fortuna nele, né? Às vezes a fortuna de uma vida, né? Às vezes até de gerações. Você está super feliz, mas quando você chega no condomínio, é um amadorismo, é um pesadelo o negócio. Desde equipe, desde manutenções e uma série de coisas. Então, né, o condomínio em si, ele é pouco visto nesse processo. E quando a gente profissionaliza esse mercado, isso vai proteger todo mundo, de vários aspectos, desde a parte de segurança, né, pessoal mesmo, como da parte de segurança financeira, e todo mundo vai viver muito melhor, né? Vai ficar um processo muito melhor. Eu acho que, assim, nós que atuamos nesse mercado, acho que a gente tem um papel social muito importante. Total. Que é de melhorar a qualidade da vida nos condomínios, né? Então, o síndico, ele é o pilar principal ali, que é o que vai contratar, escolher os profissionais, né, e selecionar os profissionais que vão prestar serviço, ele tem um papel muito importante. Então, se você escolhe uma má administradora, né, que pode trazer um rombo para o caixa do condomínio, né? Se você escolhe uma má conservadora que pode, além de trazer um problema de segurança, porque os profissionais não estão treinados, pode trazer um problema jurídico, né? E de prejuízos financeiros, porque se a conservadora ela não pagar os funcionários do condomínio, ele é solidário. Então, ele pode ser responsável, né, a pagar. Isso já aconteceu algumas vezes no passado, né? E quando a gente nasceu, a gente veio crescendo, a gente cuidou muito para poder trazer essa segurança para o condomínio. Então, a gente tem um selo de garantia, né, onde a gente traz toda essa segurança para o condomínio. Então, a gente tem sede própria. Então, todo passivo, ele está ali resguardado e está guardado, né, para atender as necessidades do negócio. Né? Então, isso é um seguro para o condomínio que a empresa ela não vai trazer, vai quebrar e nem trazer nenhum risco. Fica muito mais sólido, né? Que legal, bacana. E se tivesse que mencionar uma tecnologia ou algo, né, que você percebe no futuro dos condomínios, o que você apostaria, que você está vendo que está chegando nos condomínios e que você fala, puxa, isso aqui, sabe, aquele negócio assim, veio para ficar. Tem muita coisa interessante chegando aí no mercado, né? A gente tem visto aí a tecnologia dos drones, né? Drones de limpeza de fachada, drones de entrega, né? A gente já vê fora do Brasil drones de entrega de mercadoria, né? Então, acho que drones é uma tecnologia que tem vindo aí, eu acho que tem uma tendência a crescer, né? Hoje se fala muito, né, com o boom aí da BYD, né, sobre os carros elétricos, né? Então, a gente tem como que você prepara o condomínio nesse sentido, carregadores, se o condomínio tem esse preparo energético para poder fazer essa instalação, os riscos que isso pode trazer, né? Mas eu acho que drones, robotização, né? A gente eu já venho acompanhando aí os drones os robôs de delivery, né? Então hoje, por exemplo, a House, que é de São Paulo, ela já tem ali um robô delivery, onde o entregador chega, coloca a encomenda ali no robô, o robô está totalmente integrado, né, com o pad, ele entra no elevador, ele aciona o elevador, ele chega no apartamento, ele toca o interfone, né, e a pessoa retira a encomenda dela. Então, você gera uma comodidade do condomínio não ter que descer, você elimina a necessidade do entregador ter que entrar e subir também, né? Então, hoje a gente já vê isso, a gente tem acompanhado aí robôs de limpeza, robôs de jardinagem e tudo mais.
Então tem muita coisa nesse sentido. Então eu acho que a robotização ela é o futuro na minha visão. Legal. Muito bom. Eu tive a oportunidade de passar um tempo na Estônia e você comentou sobre os robôs e a Estônia ela é um país onde ele tem bastante destaque nessa área de tecnologia e também na área de robótica. E você vê drones, assim, na Europa, né? Isso é relativamente comum em alguns países, e você vê esses robôs andando pelas ruas, entrando nos condomínios, entrando, né, nos lugares, nos apartamentos, e nos condomínios, né, e fazendo exatamente isso. Então, do nada você tá ali e de repente você vê um robozinho passando. Então, já isso aí vai ser realidade aqui. Robôs de né? atendimento para a parte de hotelaria e tudo mais. Então, louco. isso já chegou, né? Então, é só o tempo da tecnologia ela ficar mais acessível, né? Porque os custos ainda não são baratos, né? E aí, isso vai barateando e isso vai chegando nos condomínios. Galera aceitar, conhecer. Que legal. Muito bom, muito bom. Pedro, a gente caminhando já pro final, passa muito rápido aqui a nossa conversa. Se você fosse passar um insight para aqueles síndicos que querem realmente se profissionalizar, né? Que querem dar um próximo passo em suas carreiras, o que você destacaria para que eles prestassem muita atenção e se profissionalizassem, né? Que eles olhassem e falassem, você tem que saber isso, tem que conseguir fazer isso. Eu acho que assim, eu foco muito, e eu acho que é muito importante essa questão desse aprimoramento contínuo, né? Essa busca de capacitação contínua do síndico. E essa capacitação, ela vai trazer alguns pilares da gestão condominial. Então, a importância de um planejamento e de uma organização, utilização de sistemas para gestão do condomínio, né? Sistemas como o YouCondo e outros que vão dar ferramentas para o síndico gerir todo o volume de demandas. Então, e ter um histórico desse rastrear, né? Foi aberta uma ocorrência, essa ocorrência foi resolvida dessa forma, isso foi fechado, o condomínio tomou providência, não foi omisso, né? Então isso é fundamental. O volume de comunicações, então o morador fez uma solicitação, o controle de encomendas, o controle de acesso. Então, assim, buscar ferramentas para te auxiliar, né? Falei da questão da gestão financeira, né? Da importância do síndico ele ter um conhecimento de gestão financeira, porque é a base. Né? Então, eu acho que aprimoramento, gestão financeira, uma boa assessoria jurídica, eu acho que resume o que é necessário para o síndico fazer essa boa gestão e de ser um bom síndico no prédio. Sensacional. Para você que está aqui nos ouvindo, então, os insights aqui que o Pedro compartilhou com a gente tem que sempre buscar conhecimento, né? Tem que ter um bom controle e conhecimento de gestão financeira. Essa é uma excelente recomendação, com tecnologia muitas vezes, para poder, né, atender todos os processos que um condomínio exige e, claro, ter uma assessoria jurídica. E eu adiciono mais uma aqui, que se você que está aqui nos ouvindo, você ficou com aquele sentimento, né, de, puxa, caramba, e se acontece um acidente com a minha equipe que eu tenho contratado aqui? Você já sabe qual que é a solução. Você tem que buscar um serviço terceiro profissional que consiga, né, suprir todo esse processo, como uma conservadora e como a CWR que está aqui com a gente, sendo representada pelo Pedro. Pedro, se o pessoal quiser encontrar você, mais uma vez aqui para o pessoal entender e saber onde seguir, o que mandar mensagem, direct, o que eles podem fazer para encontrar a CWR. Pode deixar sua mensagem final também para a turma. Legal. Vai lá no Instagram, procura Pedro Ivo CWR, me manda uma mensagem no direct com o conteúdo gestão e eu vou disponibilizar um material que eu preparei exclusivamente aqui para os ouvintes da YouCondo, tá? Você pode procurar também a comunidade condominial tudo junto no Instagram e dentro do Instagram da comunidade, você vai no link, naqueles links da bio e você marca faça parte. Você clica no link e você vai conseguir fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a todos os nossos conteúdos. Excelente, genial. E olha só, você ainda saiu aqui com um conteúdo maravilhoso e um conteúdo que vai ser disponibilizado pela equipe do Pedro. Você que está aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve, marca o sininho para você receber todas as notificações, deixa seu like e se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente lê todos os comentários, isso eu garanto para você e a gente sempre recolhe as perguntas para a gente trazer para os próximos episódios. Se você tem alguém para convidar também para o nosso podcast, marca essa pessoa aqui embaixo que vai ser o maior prazer a gente estar se comunicando com ela. Pessoal, nosso muito obrigado em nome da YouCondo e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.